Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é inscrito aqui no canal do Laureano, eu peço a sua inscrição, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Perfeito? Deixarei na descrição deste vídeo também o link do nosso canal alternativo. Inclusive, hoje já fizemos uma live por lá, o canal Aceita Vascaína. Então, se inscreva, o link do canal alternativo deixarei fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. E sem demoras, vamos falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre os preparativos do Vasco da Gama para o jogo contra a equipe do Boa Vista. Decisão valendo bastante grana aí. A gente vai falar muito sobre a situação aí de reforços, a audiência do Vasco da Gama ontem, a Rede Globo. Vamos falar sobre o Leven e a representatividade. Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiramente, as categorias de base do Vasco da Gama. Somos sabedores que o gerente, o Carlos Brasil, deixou o Vasco da Gama para poder seguir a sua carreira aí no Corinthians, e o Vasco da Gama avalia nomes para poder substituir o Carlos Brasil. E hoje o mais cotado para assumir este cargo é o Ângelo Gonçalves, ex-gerente de base aí da equipe do Fortaleza. Então, esse profissional, ele teve passagens também pelo Avaí, pelo Joinville e também pelo Corinthians. Estaria chegando aí para tomar conta da base do Vasco da Gama. Sobre o profissional, a gente está aguardando aí de forma ansiosa o segundo jogo aí da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Boa Vista. O técnico Marcelo Cabo pode fazer 4 mudanças aí no elenco do Vasco da Gama. O Marcelo Cabo totalmente insatisfeito com o atual momento do time. Não está descartada a possibilidade dele mudar o esquema tático do Vasco da Gama, dele abandonar esse 4-3-3 que não está surtindo efeito. O Vasco que joga contra o Boa Vista às 16h30 na quarta-feira. Cuidado aí com o horário, e o Vasco precisando pelo menos de um empate para poder ganhar não apenas a vaga, mas para colocar 2.700.000 no bolso. Com relação às mudanças, bom, Marquinhos Gabriel deve começar como titular no lugar do Sarrafiore. O Castan deve ganhar a vaga aí do Ricardo Graça. Léo Jabá deve entrar aí no lugar do Morato, e o Galarza deve ganhar a vaga ali no meio campo, possivelmente do Rômulo, que não tem agradado. Então a gente fica aguardando aí. Acho que algumas mudanças realmente precisam ser feitas. Novidade também para essa partida é o MT, que pode ser relacionado. O MT deu uma melhora aí muito significativa com relação ao problema que ele estava na L5, uma lombalgia. Melhorou e pode estar aí reforçando o Vasco da Gama. Bom, com relação à saída de jogadores, Carlinhos finalmente chegou a um acordo com o Vasco da Gama e faz no dia de hoje a sua rescisão. Perfeito? Com relação a reforços, a gente aguarda aí o posicionamento do Vasco da Gama com relação à contratação do jogador Léo. O nome do Léo, muito ventilado,
no final de semana e no dia de hoje também no noticiário esportivo do Vasco. O staff do atleta o ofereceu para o Vasco e a gente aguarda aí toda essa situação. Jogador de 33 anos, zagueiro que defendeu o Cruzeiro aí durante 10 anos, mas que não jogou na última temporada devido a um edema no joelho. Bom, com relação ao camisa 10, se precisar de ajuda, o Levenciano tem um lá para poder colocar no Vasco da Gama. Já disse isso aqui no vídeo de hoje pela manhã, certo? Tem um tal de Giovinco lá que não joga nada, né? Que pode ajudar o Vasco da Gama. Bom, com relação à situação do Vasco da Gama aí com a Globo, o Vasco colocou 17 pontos aí de Ibope com relação à Globo e a gente vê essa diretoria do Vasco se acovardando. O Vasco não pode receber menos nessa Série B. O Vasco da Gama está dando audiência para a Rede Globo aí, que muitos clubes de Série A não conseguem dar. O Vasco não pode ser penalizado e receber aí 80 milhões a menos. O tratamento ao Vasco da Gama não pode ser igual ao tratamento de outros clubes que usualmente caem aí na Série B. Tem que ter representatividade. O Vasco, é muito ponto no Ibope de audiência que o Vasco está dando para a Globo. E a diretoria do Vasco está se acovardando diante disso. O Vasco precisa de representatividade. E quando a gente fala de representatividade, a gente fala aí de Levenciano, certo? A gente precisa ter alguém que sem medo negocie esses contratos aí para o Vasco da Gama, que tenha coragem de chegar à Globo e realmente dizer para a Globo o quanto a nossa torcida é fantástica. O Vasco não pode receber a mesma coisa do que recebe um Avaí numa Série B. O Vasco não pode receber a mesma coisa do que esses clubes aí de segunda categoria, perfeito? Então eu acho que o Vasco tinha sim direito e com veemência deveria aí pedir à Rede Globo de televisão para que tivesse um contrato aí muito mais favorável, um contrato muito melhor do que esse aí que foi feito aí. É lamentável. Agora, para negociar com a Globo, tem que ter aí independência, tem que ser sem medo, porque é o seguinte, hoje a gente tem, infelizmente, um bando de covardes aí representando o Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso deixa todos nós muito tristes. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Estamos juntos aí. Valeu, meus amigos. Abraço.